nossas Bíblias em Gênesis. Capítulo 25. Aleluias! Eita glórias! E Deus falou comigo para eu falar sobre a família nesta noite. Aleluia, aleluia, Graças a aleluia. Deus não conheço a vida de ninguém, não sei o que ninguém passa, mas Aleluia, Deus sabe. aleluia. Então, não é um recado meu, mas é um recado de Deus hoje para você, amém? Amém. Aleluias! Gênesis 25, 20 e 20 até o 23, depois 26, do 34 ao 35, e depois 27, do 1 ao 13. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Gênesis 25, do 20 ao 23. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se e perguntou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos dividirão das tuas entranhas. Um será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Amém? 26, 34. Gênesis 20, capítulo 26, versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tornou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bassemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis 27, do 1 ao 13. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as suas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes da morte. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao teu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me alpapará meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim
trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz-me. Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor me deu essa parte do 27 e eu li a história de Jacó toda, porque, na verdade, eu comecei a ler a Bíblia e pretendo ler completa. E ontem, quando eu estava no capítulo 27, o Senhor falou comigo: você vai levar essa palavra. Eu não sabia quando, né? E eu falei: amém. Mais ou menos amém, irmãos, para falar a verdade. Eu falei: ai, Jesus, tem misericórdia. E o que o Senhor falou ao meu coração? Se todos conhecem a história de Esaú e Jacó, eles eram gêmeos. E a mãe estava grávida e eles já brigavam dentro da barriga. E quando saiu o primeiro primogênito, saiu Esaú. E Jacó saiu grudado no pé de Esaú. Mas o Senhor já havia dito para Rebeca que ali haveria duas nações. E que o menor se sobreporia ao maior. E o maior serviria ao menor. O Senhor já tinha falado. O Senhor já tinha avisado. O Senhor, Ele não faz nada, sem um aviso prévio. E o que aconteceu nessa família? Houve filho preferido. E Esaú era o filho preferido de Isaac. E Jacó, o filho preferido de Rebeca. E filhos não podem ser preferidos. Filhos têm que ser amados. E se você não sabe amar, tenha um filho só. Mas se Deus te der gêmeos, ame os dois por igual. Porque isso traz destruição polar. E eu vou falar de família porque isso serve tanto para os casados, quanto para os que vão casar. Tanto para os que já têm a família, quanto para os que ainda vão construir. Mas tem um outro tipo de preferência. Tem um outro tipo de preferência. E as preferências nos afastam dos propósitos de Deus. Por que eu li Gênesis 25, 20 e 23? Porque vocês percebem que Rebeca era estéril, ela não podia ter filho. E Isaac buscou ao Senhor em oração. Isaac buscou ao Senhor em oração. E quando estava a briga lá dentro do ventre, Rebeca buscou ao Senhor em oração. Então esta família no começo era uma família que buscava Deus. E muitas das vezes Deus fala assim: eu tenho algo preparado para ti. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E se Deus te colocou alguém na sua vida, é porque Ele tem um propósito maior lá na frente. Aleluia. E Deus uniu a Rebeca e a Isaac porque Ele tinha um propósito de construir, através da promessa que Ele fez a Abraão, uma grande nação. Deus prometeu a Abraão: multiplicarei a tua descendência. Está vendo as estrelas do céu e as areias do mar? Abraão era pai de Isaac. Sua descendência será maior que esta. Mas Sara era estéril. E aí? Sem filho, que descendência é essa? Só que eles oraram e Deus deu Isaac. Aí Deus falou assim para Abraão: olha, não permita que teu filho case em julgo desigual. Mande um servo teu à tua terra e busque lá uma mulher, porque eu não uno pessoas, eu uno propósito. E eu tenho um propósito para você. Eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho uma família para você construir. Eu quero que você abençoe nações. E aí veio esta mulher, Rebeca, estéril. E oraram e buscaram. Mas essas duas nações nasceram. Esaú e Jacó. Nasceram. E eles não conseguiram entender que o amor, ele não pode ser dividido. Quantos corações destruídos aqui nessa noite
porque pais tiveram filhos preferidos, porque não se sentiram amados, acolhidos. Quantas pessoas perdidas a gente encontra na rua, conversando, e você ouve tanta gente falando: mas minha mãe não me amava, amava só fulano, filho preferido. E dói ver depois o seu filho perdido. E eu escrevi aqui. Aí, desculpa, Isaac pegou. Deus fez uma promessa e falou assim: olha, o maior servirá o menor. Mas o preferido dele era o maior, não era o menor. Esse era o preferido da mulher, não era do homem. E ele, já velho de idade, cego, virou e falou assim: eu quero fazer a minha vontade. Qual era a filosofia de Isaac? Se faz com que eu me sinta bem, então eu vou ficar bem. E o que me faz bem é ver o meu filho maior ser abençoado, não o meu filho menor, porque ele é meu preferido. É isso que vai fazer bem. Nós temos que ter cuidado com as nossas emoções, porque Deus até promete, mas se você antecipa, você pode destruir os planos de Deus na sua vida e na vida da sua família. Talvez não destruir, mas atrasar, trazer sofrimento. Porque Deus deu uma direção. Deus falou: o maior servirá o menor. Por que ele estava querendo ir lá e abençoar o maior? Naquela época, o pai, antes de morrer, chamava o filho e derramava sobre o filho todas as bênçãos. O primogênito, o primeiro filho, era abençoado por Deus. E o pai ali falava, né, como Abraão falou, como Isaac falou para Jacó: toda a terra será tua, todo o povo te servirá. Ele queria falar para Esaú. E a mãe ouviu essa conversa. E ela olhou e falou assim, talvez ela possa ter pensado assim: mas a promessa é de Jacó, do meu filho preferido. Por que ele quer dar para Esaú? A promessa é de Jacó. Os dois perderam a ligação. Os dois perderam a direção. Essa mulher poderia ter chegado para o marido dela, na direção de Deus, e falado assim: marido, amor, Senhor, como as mulheres chamavam o homem naquela época, falava assim: Deus não falou que o maior serviria ao menor? Você não está na direção de Deus, querido. Não é o tempo. Deus tem até promessa. Aleluia. Mas não é o tempo. Por que você está se apressando? Por que você está ungindo? Por que você está dando esse carro para essa criança com 18 anos que não está nem preparado para ganhar ainda? Por que você está dando esse brinquedo caríssimo que essa criança não precisa? Para o seu ego. Para dizer: eu sou o pai, eu abençoo. Mas Deus não mandou. Deus não mandou você fazer isso. Mas você está fazendo. Está permitindo que a sua emoção te leve. Como Isaac permitiu e como Rebeca permitiu. Mas isso trouxe consequências. E muitas das vezes, a contenda, a dissensão, a discórdia, a desunião, e o seu filho está afastado porque você saiu da direção. Você esqueceu de perguntar para Deus: é o momento? Posso dar isso para ele? Então, para você que ainda vai ter filho, e para você que passou por essa situação dentro do seu lar, não permita. Não permita que seu filho se sinta rejeitado ou supervalorizado. Deus gosta de equilíbrio. Equilíbrio. E essa família estava desequilibrada. Porque na hora que Isaac pediu o guisado para Esaú, era para o bem e proveito dele. Ele queria saborear, ele pensou: vou conjecturar aqui, tá bom, irmãos? Não está na Bíblia, eu estou conjecturando, eu fui imaginando. Ele pensando: caramba, tô velho, vou morrer, nunca mais vou comer a comida gostosa do meu filho. Aí eu vou dar um trabalho para ele, ele vai sair para caçar, vou abençoar ele. Ele é meu preferido.
Deus. É o meu momento. Aleluia! Filosofia de Isaac. Se me faz bem, eu me sinto bem. Então tudo bem. O que te faz bem? O que é o seu preferido que está na frente do que Deus tem preparado para você? O que você tem dado mais valor que você não pode servir? Você sabe que Deus tem um chamado? Deus já falou com você? Sabe que é escolhido desde o ventre? Mas prefere coisas vãs. Prefere o seu próprio bel prazer. E as bênçãos do Senhor não sobrevêm sobre a sua casa, não sobrevêm sobre a sua vida. Não é porque Deus não quer fazer. Não é por isso. É porque você está preferindo outras coisas. A filosofia de Rebeca era: os fins justificam os meios. Eu faço isso por conta disso. Eu vou pegar e vou manipular, eu vou mentir para o meu marido, eu vou inventar, porque isso justifica. Sabe por quê? Deus falou que era o menor que ia ser abençoado. Era o meu preferido. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Não importa o que você viveu. Não importa o que você passou. Você está onde você está porque você quer estar. Os fins não justificam os meios. É uma escolha sua. Deus não quer isso para você. Você está escolhendo. É sua preferência. Glória! É o seu bel prazer. É a sua escolha. E Deus está falando assim: eu posso resolver. Eu posso resolver. Me coloca na direção. Volta. Volta a orar e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu vou falar com meu filho? Como é para eu corrigir? É para eu fazer ou não é para eu fazer? E a mulher: Senhor, me dá direção aqui. Eu ouvi isso e não me agradou. Como eu vou falar com o meu marido? Não justifica as atitudes erradas pelo fim, porque o fim, quem garante é o Senhor. Presbítero Paulo leu, né? Timóteo 2. Se sofremos também com ele, reinaremos com ele. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Olha o que aconteceu na história de Jacó. Isaac abençoou a Jacó pela mentira da mãe. E a mãe falou assim: deixa que esse mal sobrevenha sobre mim. Eu assumo essa responsabilidade. E tem consequências. Só que mesmo ela querendo as consequências só para ela, essa consequência recaiu sobre o filho dela. Ela passou 20 anos pela negligência dela. 20 anos longe do filho preferido. Ela morreu e nunca mais viu o seu filho. Porque o coração de Esaú se endureceu e falou assim: eu vou matar o meu irmão. Ele sentiu esse desejo no coração. Eu vou matá-lo. E ela, com medo do erro que ela cometeu e de perder mais um filho, de perder o filho, ela falou, na Bíblia está que ela tinha medo de perder os dois. E eu, conjecturando, pensei: se o filho mais velho ficou com raiva dela, ela perdeu esse filho. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas por que ela tinha medo de perder os dois? Porque no coração, talvez ela sabia que a atitude dela afastaria o filho dela. Afastaria aquele filho dela. Glória a Deus! Mas o filho ficou 20 anos aonde o filho da promessa tinha que estar. Muitas das vezes a sua antecipação, a sua emoção de querer fazer atrasa o que Deus tem na vida da sua família. E aí você fez, Deus deu a promessa, mas você fez antes do tempo. Foi por emoção. Foi pela emoção. E aí, o que era para acontecer, talvez em 2, 3 anos, 20 anos. 20 anos.
demorou para Jacó voltar para a terra que Deus prometeu que ele seria rei lá, que ele seria o superior, que o irmão dele serviria a ele 20 anos. Precisava Jacó ficar sem a promessa do Senhor 20 anos? Quantos anos você tem? E a promessa que Deus fez na sua vida, como você está atrasando? Aleluia. Porque pode ser amanhã, mas pode demorar 20 anos. Eita glória. E já pode estar demorando 20 anos. E é uma escolha sua. Porque Jacó também poderia ter falado, não mãe, eu não quero a maldição sobre você. Não faz. Todos temos nossa parcela de responsabilidade. Vamos parar de jogar só em cima do outro. Vamos assumir a nossa. Para que a gente possa melhorar e mudar. E eu li em Timóteo, né? Porque eu pensei assim, Senhor. Eu li a história de Jacó toda, né? E aí Jacó foi para a cidade. Teve que trabalhar 7 anos por uma mulher. O tio deu uma mulher errada para ele que ele queria. Ele trabalhou mais 7 anos para pagar outra mulher. E depois trabalhou, se eu não me engano, mais 6 anos para poder conseguir rebanos e essas coisas. E o sogro sempre usurpando e roubando dele. E eu falei assim, Senhor, por que mesmo com toda essa desobediência, mesmo Isaac antecipando a situação e atrasando tudo, mesmo Rebeca, eles tendo a preferência, um para o seu bel prazer e outro justificando pelos meios, por que o Senhor ainda abençoou Jacó? É engraçado, né? Às vezes a gente olha as pessoas que a gente gosta muito de julgar, e eu fiz isso aqui, mas era importante, a gente tem que pensar. E a gente fala assim, por que fulano faz isso, Deus abençoa? Por que faz? E Deus abençoa. O presbítero Paulo em Timóteo falou, ó, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se Deus fez uma promessa, não importa o contexto, você é infiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Só que pode demorar 2 anos ou 20. Não depende dele. Depende da minha atitude. Não depende dele. Depende da sua atitude. Depende do que você quer para você. Eu quero uma família abençoada, eu quero filhos crescendo na presença, eu quero que eles sejam bons homens, eu quero eles com instruções. Ensina o menino no caminho que deve andar. No caminho, né? O caminho. No caminho é você andar junto no caminho. Não é você falar o caminho. É ensinar o menino no caminho, andando com ele, dando exemplo, mostrando a diferença. Porque depois não adianta falar, mas eu ensinei, eu falei, eu mandei. Glória a Deus. Mas o comportamento, as ações, não eram as boas. Mandava obedecer, mas não obedecia. Mandava mentir. Não minta, mas eu posso mentir. Olha, você não pode mentir, mentira é do diabo. O pai da mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, tá bom? Glaucia, Daniel, fala lá que eu não tô. Ué, não pode mentir. Mãe, mas você não tá? Não, eu tô, mas fala que eu tô dormindo. Mãe, mas você tá acordada. Tô ensinando o caminho ou no caminho? Ou, né? Não minta. Mas não siga meu exemplo, não. Eu posso mentir. É assim? Não. Não é assim. E muita gente está perdida. Porque não aprendeu no caminho. Não quis ouvir o caminho. E estão sem direção. Não quer família estruturada? Ensina na presença, mas ensina com exemplo. Ensina o certo, agindo, fazendo. Aí eu falo assim, ó, tem que obedecer. Aí Deus fala assim, ó, você leva a palavra. Eu falo, não vou levar não. Aí meu filho ouviu o áudio. Já comecei a falar, você pode trazer a palavra hoje? Poxa, pastor, não posso não. Que obediência é essa?
mesmo que você seja infiel. Se Deus prometeu aos seus pais, se Deus prometeu aos seus avós, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus já havia declarado que Jacó seria maior do que Esaú. Então isso não ia mudar. Eles não precisavam ter tentado ajudar a Deus. Você não precisa ajudar a Deus, você só precisa aceitar o caminho. Eita, glória a Deus. Não precisa, ele não precisa da sua ajuda. A sua ajuda está atrapalhando o desenvolvimento da sua família. A sua ajuda está atrapalhando o seu desenvolvimento. A sua ajuda está atrapalhando o seu crescimento. Deus não precisa da sua ajuda. Sabe o que Ele quer de você? Que você fale assim: Senhor, me dê direção. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Que a gente ora pedindo a Deus: Deus, estou precisando disso. Aí Deus traz. Aí quando Deus traz aquilo para você, você não pergunta assim: Deus, agora o que eu vou fazer com isso? Qual é a direção que eu vou tomar com isso que o Senhor me deu agora? Vou dar um exemplo. Você pede um emprego. Aí Deus vai lá, abre a porta de emprego. O salário vem, você não pergunta para Deus o que tu vai fazer. O que eu vou pagar primeiro? Aí Deus vai falar assim: tira o dízimo. Mas você não pergunta. Não pergunta. Porque se perguntasse, não devia o dízimo. Se perguntasse, não estava com a administração financeira derrotada. Não estava cheio de dívida. Então Deus deu um emprego. Oh glória, vamos orar. Deus deu um emprego, vem aqui com tua vitória. Mas pediu direção a Deus depois do que deu o que você tem que fazer. Deus deu um filho. Mas pediu direção a Deus de como criar. Deus deu um casamento. Mas está orando a Deus para saber como lidar com sua esposa e a esposa lidar com seu marido? Ou é do seu jeito, para o seu bel prazer? Aleluia. Ou é para justificar alguns erros seus? Então Deus deu. Deus dá. Deus dá a bênção. Mas tem que estar na direção de Deus. Isaac e Rebeca tiveram uma família disfuncional, destruída, por não pedir a direção de Deus. As promessas não morreram. As promessas não morreram. Se cumpriu em José, que era filho de Jacó. E eu fiquei olhando algumas coisas que aconteceram nas famílias, né? Por exemplo, Sara deu a ama sem a direção de Deus para Abraão. Rebeca deu a ama sem a direção de Deus para Jacó, porque não souberam esperar. Mas José não. José não. A promessa vai se cumprir. E pode ser através de você. Aleluia. Mas pode ser através do teu filho, se você não quiser. Mas veja só, se for através de você, que honra. Você, caramba, Deus prometeu na minha família e está se cumprindo através de mim. Eu sou o instrumento de Deus para que essa promessa se cumpra. Mas pode não ser a sua escolha. Mas Deus vai cumprir. Você pode até não ver, como Rebeca não viu, mas Deus cumpriu. Deus vai cumprir. E só até que o Senhor me deu. Que Deus possa abençoar a tua família. Se eu passar daqui, vai ser de mim mesmo. Deus quer cuidar dos seus. Deus não quer que você tenha uma família disfuncional. Deus quer que você tenha uma família abençoada. Deus quer que você prospere. Deus quer que você tenha paz de espírito. Deus quer que você cresça. Deus quer que você faça a diferença. Deus quer mudar a sua vida. E Deus quer mudança nas suas atitudes. Deus quer fazer tudo. Só que depende de você. A senhora tem essa oportunidade em nome de Jesus. Podemos